pessoal, Paulo Costa aqui do Carro Técnica Treinamentos Automotivos. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Para você que está vindo a primeira vez, seja muito bem-vindo. Para você que já acompanha o nosso trabalho, já é inscrito no nosso canal, nossos agradecimentos. Ok? Então, direto ao assunto, como sempre, ok? Sem enrolation, ok? Sem enrolação. Nós viemos aqui para falar um pouco, como diz o título, né? Para falar um pouco sobre os três tipos de sonda lambdas ou sondas lambda mais comuns, certo? Que nós encontramos hoje nos veículos, né? Nos veículos que trafegam, nos veículos que entram aí nas nossas oficinas, tá certo? Então, no passado nós tínhamos um modelo só de sonda lambda, né? E depois ele foi dividido em dois, né? Sondas lambda dedal ou finger e a sonda lambda do tipo planar. E aí já foi uma mudança devido à velocidade de resposta desse sensor, a velocidade que ele entrava em atividade, porque o sistema exigia isso, né? Então, as normas de emissões exigiam sistemas mais rápidos que começassem a trabalhar em malha fechada, né? Onde, para quem não sabe o que é malha fechada ou closed loop, é quando a unidade de comando ela está trabalhando, ela está gerando o tempo de injeção, digamos falando assim de uma forma mais simples. Ok? Quando ela está gerando o pulso de injeção, é baseado na informação da sonda lambda, ok? Então alguns podem perguntar, pô Paulo, mas ela trabalha de outra forma? Sim, trabalha em circuito aberto em alguns momentos. Existem estratégias de funcionamento do sistema onde a sonda lambda, a unidade de comando motor, né, a unidade de gerenciamento do motor, unidade de injeção eletrônica, ela vai trabalhar em malha aberta. Então, na fase fria, ok? E hoje em dia, esse tempo é mais curto, né? Principalmente alguns sistemas começam a trabalhar em malha fechada bem rápido, onde quando o tempo de injeção é calculado, ela é baseado na informação do sistema da sonda lambda, né? Do sensor de oxigênio. E também ela pode trabalhar em malha aberta quando nós pisamos no acelerador, né? Nós queremos potência, então a mistura vai enriquecer durante um período. Então nesse processo, nesse período de aceleração, nesse regime, a sonda vai trabalhar em malha aberta também, e em desaceleração também. Ok? Então, nos sistemas que trabalham com sonda lambda de banda estreita, né? Ou narrow band, né? Desculpe o inglês, mas é algo do tipo. Tá certo? Então, esses sistemas trabalham em algumas condições em malha aberta. E também quando existe alguma falha ou então algum problema onde a unidade de comando não consegue mais compensar, né, aquele desequilíbrio que está acontecendo. Então, ele descarta a informação da sonda e trabalha em malha aberta. E como eu já citei no vídeo passado, isso é um dos motivos pelo qual o sistema, passando a trabalhar em malha aberta, o sistema assume, né, o valor de AF do álcool. E no caso, se isso acontecer, o que ocorre também é que nós vamos ter um encharcamento caso haja gasolina no tanque, né? Então, digamos que a mistura está pobre, o sistema está tentando compensar e não consegue, ele trabalha em malha aberta e vai para o ajuste, para o AF do álcool. E aí, o resultado disso é que nós vamos ter um encharcamento caso, como eu já citei, nós tenhamos gasolina no tanque. Então, as sondas lambdas, digamos as convencionais ou de banda estreita, os sistemas que trabalham com esse tipo de sonda lambda, ela tem essa estratégia, né? Essas estratégias que ela tem que cumprir por causa das limitações de funcionamento do componente. Então, essa sonda lambda, ela trabalha gerando o sinal elétrico a partir da concentração de oxigênio nos gases de descarga. Então, nós temos uma referência de oxigênio aqui, né? Nós temos o ar atmosférico, onde nós temos aí em torno de 21% de oxigênio. Então, o oxigênio ele entra pelo capilar e fica aqui na parte interna do sensor. E externamente nós vamos ter o oxigênio, né, que está presente nos gases de descarga, que numa condição ideal de funcionamento ele vai ser algo em torno de 2% do total dos gases. Então, se aumentar demais essa concentração de oxigênio, baseado consequência, né, do motor que está expelindo
um combustível que está muito pobre, né? Uma mistura pobre, então uma mistura que não queimou adequadamente, né? Então nós vamos ter um excesso de oxigênio. Aí a mistura pobre ela tanto pode ser um excesso de ar como uma deficiência de combustível, né? Então na hora do diagnóstico nós temos que ter esse discernimento. Assim como para a mistura rica, né? Pode ser um excesso de combustível, como também pode ser uma deficiência de ar, né? Então nós temos que estar aí atentos a isso, né? Principalmente quem está começando, que ainda não tem isso definido. Então para a mistura rica nós temos essas duas possibilidades e para pobre também as que eu citei anteriormente. Então aqui nós estamos com o PDF do nosso curso IDEA, né? Onde nós tratamos os principais sensores existentes nos sistemas. Então nós temos sensores de rotação, sensores de detonação, né? A classe de sensores de detonação. Então nós temos 3 sensores mais comuns, né? Os potenciômetros, e nós lá também abordamos o sensor de oxigênio. Nós temos uma parte só para o sensor de oxigênio e esse é o PDF do sensor de oxigênio. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que nós temos aí ainda presente aí no mercado, nós temos os 3 tipos de sonda lambda. Não sai mais nos veículos, mas nós temos os veículos ainda em funcionamento, os veículos rodando nas nossas oficinas. Então, a sonda lambda de um fio, né, isso muito utilizado na linha GM. Então, o aterramento da sonda lambda, né, só voltando aqui um pouco. Então nós temos o eletrodo externo com alta concentração de oxigênio e o eletrodo interno com uma baixa concentração de oxigênio. Então nós dizemos convencionalmente que esse é o eletrodo positivo e o externo é o eletrodo negativo. Então um eletrodo vai estar ligado à massa e o outro vai estar ligado à unidade de comando. Então dito isto, né, então nesse tipo de sonda lambda nós temos um eletrodo ligado à unidade de comando, ok? E o outro eletrodo ligado à massa direto na carcaça. Tá certo? Então é muito importante para esse tipo de sensor que nós tenhamos um cuidado, uma atenção especial no coletor de escapamento, ok? Então é muito comum, né, nós temos uma perda de aterramento ali, uma deficiência de aterramento, e daí nós temos uma sonda lambda funcionando irregularmente, o sinal da sonda lambda funcionando irregularmente. Então, muitas vezes é só um problema de aterramento, principalmente em veículos. Esses veículos já são veículos que já estão aí com bastante tempo de uso, né? Muitos com quase 20 anos, outros com muito mais, 26 anos de uso, né? Os Corsinhas lá atrás, né? E nós temos aí também alguns Vectras mais recentes que ainda usam, entre outros carros da marca que usam esse tipo de sensor. Então, bastante atenção. Como é que você pode fazer o teste? Já vai ficar uma dica, né? É só você puxar um aterramento da bateria para o coletor de escapamento. Então, se for um problema de aterramento, então você vai ver que vai haver uma melhora no sinal, ou então a completa solução do problema. Acompanhando pelo scanner ou pelo multímetro, você fazendo esse teste rápido, você consegue saber se existe um problema no aterramento. Então nós temos esse aqui, onde o aterramento é na carcaça, e veja aqui também pelo diagrama que esse também tem um aterramento na carcaça. E esses 2 fios são os fios de aquecimento do heater, né, do sensor. Aqui nessa sonda eu não tenho aquecimento, né, um aquecimento digamos artificial. Então o aquecimento aqui vai ser o aquecimento natural. Como a sonda lambda ela precisa estar numa temperatura, exige uma temperatura para ela iniciar o seu trabalho, para começar a gerar o sinal adequado, então esses veículos, esses sistemas desse período, então só vão entrar em malha fechada lá pelo segundo disparo da ventoinha. Muitas vezes, né, precisa pelo menos atingir um disparo do eletroventilador. Que a gente sabe que um disparo do eletroventilador, o motor está em temperatura operacional. Então essas sonda lambdas de 1 e 4 e 3 fios, tá certo? Aqui é muito utilizado também na linha GM, na linha Fiat, tá certo? Então nós temos aí o fio de sinal, né, o fio preto, o aterramento também é na carcaça. A diferença desse modelo é que nós temos o aquecimento. Então nós temos no mercado os sistemas que utilizam sonda de 1 fio, sonda de 3 fios, e nós tivemos já lá desde 94, 95 por aí,
Na linha Volkswagen nós temos a sonda lambda de 4 fios, né, onde nós temos a resistência de aquecimento, né, o heater, né, a alimentação positiva e negativa, os 2 fios brancos, né, aquele código de cores tradicional, né, 2 fios brancos para resistência de aquecimento, o cinza que é o massa e o preto que é o sinal, ok? Então nesses 2 casos nós não temos o fio cinza, logicamente, o massa é feito da própria carcaça, ok? Aqui nós temos sim o fio cinza, que é o fio massa, né, da sonda lambda, então a sonda já passa a ter um aterramento para ela e não tem mais a dependência do aterramento, né, na própria carcaça, o que o sistema sofre, passa a sofrer menos com a diferença de potencial elétrico e o sinal fica menos ruidoso, né, e a sonda passa a trabalhar também mais cedo devido ao aquecimento e devido à qualidade do sinal. Tá certo? Então aqui no diagrama elétrico da Doutorier, então aqui no sistema EC4, né, da Ford, né, na época era FIC, então nós temos o aterramento, ok? Esse aterramento aqui é o aterramento do aquecedor, essa aqui é a alimentação positiva, veja que ela veio aqui do relé, ó, relé da bomba de combustível, então o mesmo relé da bomba alimenta o aquecimento da sonda, coisa que acontece hoje também. Só que o aterramento ele é constante. Isso quer dizer o quê? Que esse aquecimento, esse heater, ele fica consumindo energia constantemente, né? De forma contínua, enquanto o veículo estiver funcionando, né? Então isso é negativo porque eu tenho um consumo de combustível, ou melhor, um consumo elétrico desnecessário, tá certo? Então nós temos o aterramento direto da carcaça e a alimentação positiva. Então hoje nós sabemos que o comando é por PWM, tem sistemas que depois que o motor está aquecido, muitas vezes esse comando até em alguns momentos ele para de vir, então eu tenho um consumo menor de energia que vai consequentemente exigir menos do conjunto elétrico do veículo, ok? E por consequência vai exigir menos do motor, e aí nós temos um consumo menor de combustível e emissão menor de poluentes. Então, é lógico que só o aquecimento da sonda lambda não resolve, mas ela contribui para uma menor emissão de poluentes. Aqui nos outros 2 fios, nós temos aqui o fio cinza, né? Que ele entra aqui no 49, onde tem o aterramento da sonda, ok? Então, uma coisa também que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente tem que separar bem o que é a sonda e o que é o aquecedor da sonda. Então, a sonda é um sensor, o aquecedor é um atuador. Então a sonda ela envia sinal, tá certo? Vai enviar o sinal e o aquecedor ele vai receber um controle, né? Então esse aqui recebe um controle através do positivo. Então quem controla esse aquecimento é o positivo. Nos sistemas mais modernos é o PWM. E aqui nós, voltando aqui para a sonda, nós temos aqui o fio cinza que leva o aterramento para a sonda e para fechar o circuito, e aqui nós temos o fio preto, né? Que aqui ele está nessa amostragem do diagrama elétrico, ele está aqui um fio meio que roxo, né? Mas do lado da sonda ele é preto, ok? E entra no pino 29 vai ser o fio de sinal, tá certo? Então essa configuração existe também, né, essa configuração onde o aterramento da sonda, tá certo? O aterramento do sensor ele não é disponibilizado pela unidade de comando, mas sim na própria carcaça do veículo, em algum ponto ele é aterrado, tá certo? Então é bom deixar claro que também existe essa opção. Então, porque sabendo disso, no momento em que eu vou fazer o meu diagnóstico, se estiver faltando esse massa aqui, esse aterramento da sonda, como a gente chama, então ele tanto pode vir da carcaça, ele pode estar na própria carcaça, como também pode vir da sonda, né? Então isso vai me ajudar no momento do diagnóstico. Então nós temos aqui uma outra configuração, um outro diagrama, né, dessa vez da Magneto Marelli, sistema 1AVB, 1AVP, que circulou ali no final a partir de 97, né, começou com o sistema 1AVB e depois
passou a ser o sistema 1AVP. Nós temos o aterramento vindo da unidade de comando e o sinal, né, logicamente, indo da sonda para a unidade de comando. E o positivo também, a alimentação do aquecedor, ele vem aqui do relé da bomba também, né? Então veja que são sistemas diferentes, mas a configuração é a mesma. Um é um sistema da Ford, apesar de ser o mesmo veículo da mesma marca, mas o que eu mostrei anteriormente é da época da Auto Latina, né? Uma época onde a Ford ela era junto com a Volkswagen. Então existe uma troca de tecnologias e os sistemas de injeção eletrônica, a injeção e ignição eletrônica era fornecida pela Ford para os veículos da Volkswagen, tá certo? Então, nesse período, logo quando surgiu o sistema Magneti Marelli, um AVB, um AVP, foi quando a gente começou a saber o porquê do aterramento, né, vindo da unidade de comando, o aterramento que eu cito aqui da sonda lambda, né, aquele que vai no fio cinza. Então, quando era o aterramento na própria carcaça, ou então o aterramento era feito na própria carcaça da sonda, ou o terra tinha um fio de terra, mas era na própria carcaça, então o sinal era um sinal muito ruidoso, muito sujo, digamos assim. Então a unidade precisaria, digamos, trabalhar esse sinal, né? O módulo de controle do motor, ou a injeção eletrônica, como a gente chama. Então, com o aterramento vindo da própria unidade de comando, então isso melhora o sinal. Isso a gente pode ver, inclusive eu vou deixar um vídeo aqui que eu tenho no canal, um dos primeiros vídeos do nosso canal, onde a gente faz a avaliação com osciloscópio, né, com o fio aterrado na carcaça e com o fio com massa vindo da unidade de comando, e você pode ver para o osciloscópio a diferença do sinal, certo? Então, você que está interessado, veja que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, na descrição desse vídeo, o link para esse vídeo que eu fiz há uns anos atrás, né, com o osciloscópio já mostrando essa diferença. Então realmente tem uma vantagem de ter de ser esse aterramento massa do sensor de oxigênio vindo da unidade de comando. Então nós temos um sinal mais limpo. Tanto é que quando nós vamos pegar o sinal do sensor de oxigênio com o osciloscópio, nós devemos ligar o fio de captação do canal, né, o fio de sinal, na próprio sinal da sonda, né? Então eu venho com a minha sonda de captação do osciloscópio e ligo no fio preto, né? E o massa do osciloscópio, ao invés de ligar no aterramento, tá certo? No massa da bateria ou na carcaça do motor, eu ligo o negativo do osciloscópio, né? da minha sonda, no próprio fio cinza, né? Então você não precisa utilizar filtros para fazer, né, uma avaliação do sinal da sonda. Então melhora bastante a qualidade do sinal e a análise fica muito melhor fazendo essa ligação do osciloscópio dessa forma. Bom, então esse foi um panorama geral da sonda lambda de banda estreita, ok? Que nós temos aí diversos sistemas, a maioria dos sistemas utilizam as sondas lambda de banda estreita, lógico que com novas tecnologias, né, com aquecedores mais potentes. Muitas vezes nós temos a grande maioria utilizando o modelo planar, onde a velocidade de aquecimento é maior, né? Então ele tem, se ela aquece mais rápido, né, de forma mais rápida, né? Eu falei maior, mas é de forma mais rápida. Então ela começa a gerar mais cedo o sinal e aí o sistema pode trabalhar em malha fechada, que é muito importante para a poluição, para os índices de poluição do veículo, né? Mais rápido. Então, quanto mais rápido o sistema passa a trabalhar em malha fechada, melhor, menos emissões de poluentes, principalmente na fase fria, que é a fase crítica da emissão de poluentes, o veículo vai emitir menos, né? E para isso eu tenho que ter a sonda lambda também com a tecnologia suficiente para começar a dar essa resposta rápida. Então tem sensores de oxigênio que usam a tecnologia planar e tem sensores que utilizam aquecedores mais potentes. Então vejamos agora o sensor AFR. Né? Então aqui nós temos o PDF do nosso curso avançado de sonda lambda, né? Nós denominamos diagnóstico da sonda lambda sob o padrão ABD2, porque foi onde trouxe diversos tipos de mudança o padrão ABD2, tanto para recursos de diagnóstico
do sistema de gerenciamento, da unidade de gerenciamento e, consequentemente, foi exigido 2 scanners também, recursos de diagnósticos, né, mais avançados, né? E é isso que a gente trabalha no nosso treinamento. Então, quais os diferenciais desse sensor de oxigênio, tá certo? Ok? Para o sensor de oxigênio de banda estreita. Veja que uma diferença que nós não temos, né, uma semelhança que nós temos, né, seria a forma mais correta de falar, é que externamente o sensor ele é muito parecido com o sensor de banda estreita, ok? Como vocês podem confirmar aqui, tá certo? Nós temos fisicamente, né, externamente ele é muito parecido, praticamente igual com a sonda lambda de banda estreita.